Olá, sou a Xana. Tenho muito orgulho de ser mulher e fascina-me o universo feminino. Ter consciência da minha sexualidade teve um enorme impacto em mim. Tornei-me mais autoconfiante, aumentei a minha autoestima e passei a sentir-me intrinsecamente livre. Mas para isso, precisei libertar-me de muitas crenças e bloqueios e o caminho não foi fácil. É para te ajudar a fazeres esta transformação e seres ainda mais poderosa que me dedico à mentoria em sexualidade feminina e produtos eróticos. Não sendo estes obrigatórios, podem ser um excelente complemento. Olá, olá! Cá estou eu. Então, hoje vou fazer o episódio 3 sobre lubrificantes e lubrificação. Bom, eu não sei se tu sabes que há o episódio 1 ou 2, mas, olha, ficaste já a saber. Eu no primeiro episódio abordei mais a lubrificação feminina, tá bem? E a necessidade de uso de lubrificantes por uma questão até de conforto. No episódio número 2 eu passei mais à frente na situação em que os lubrificantes não são apenas para lubrificar, mas podem ser ótimos aliados para superar os obstáculos e situações que tenhas, quer na sexualidade, quer no dia a dia em geral. E hoje venho-te falar nos lubrificantes barra uma crença masculina. Essa crença que muitas vezes faz com que alguns casais não usem lubrificantes. As mulheres acabam por também não se sentir confortáveis em ter lubrificantes por causa desta crença masculina. Eu acredito que nem eles próprios sabem de onde é que esta crença vem e que é mais um desafio que eles também têm na sexualidade. Sim, porque não somos só nós, as mulheres, não é só a parte feminina que tem crenças e bloqueios na sexualidade. A parte masculina também tem, e vários. Contudo, eu tento cada vez perceber mais. No entanto, foco muito mais nas nossas crenças, até porque muitas delas eu também já as tive. E sei o trabalho que me deu livrar-me delas, mas também sei o que ganhei a seguir. Então é assim, há uma certa crença masculina que tem a ver com o homem é que tem que provocar a lubrificação na mulher. Ou seja, tem que ser ele, com o seu charme, com todos os seus predicados, que vai fazer com que a mulher fique bem lubrificada e, portanto, pronta para a relação. Que isso será obrigatoriamente uma consequência da excitação que ela sente e do desejo que ela sente que foi provocado por ele. Bom, o que acontece é que a lubrificação feminina não é assim tão simples. Nada é simples nas mulheres e a lubrificação também não. Então, muitas vezes nós podemos estar muito excitadas, cheias de desejo e não ter a lubrificação suficiente por algum motivo. Até pode ser por uma questão do nosso ciclo hormonal mensal, ou seja, não tem que ser uma razão muito estranha, tão simples quanto nós temos um ciclo hormonal mensal e esse ciclo há dias que nos gera mais lubrificação e há dias que gera outros. Também pode ser uma questão fisiológica, o nosso próprio organismo, o organismo de uma mulher gera menos lubrificação ou não gera lubrificação suficiente para a relação sexual ser confortável e prazerosa. Pode também ter sido pode ser uma situação de pós-parto, pode ser uma situação já de menopausa, pode também ser alguma questão de saúde, há medicação que retira a lubrificação, portanto há aqui uma série de fatores. Mas os homens sentem um pouco que se a mulher não estiver suficientemente lubrificada, eles acabam por se sentir em falha, uma crença, certo? Se acabam por se sentir mal. E então acabam por ver que a necessidade de existir lubrificante em casa ou na relação, porque a relação pode não estar a acontecer em casa, não é? Mas a necessidade de haver lubrificante em casa é quase como um inimigo. Ou seja, se há o lubrificante em casa é porque o homem está a falhar de alguma forma na situação. Bom, nós temos que acabar com esta crença deles e temos que os tranquilizar e dizer claramente que não tem a ver, está bem? Nós podemos ter mais ou menos lubrificação e que isso não depende exclusivamente deles, está bem? Ou seja, até parte pode depender, mas não no total. E nós não controlamos certas coisas em termos de fisiologia. Desde que nós saibamos que nós queremos estar naquele momento, naquela relação, não há mais nada com que o homem tenha que se sentir desconfortável ou em falha ou noutra coisa qualquer. Portanto, uma das coisas que eu acho que temos que lhes passar é isto, que a lubrificação não depende só deles, está bem? E que se nós estivermos menos lubrificadas, isso não quer dizer de todo que eles estejam a falhar. Posso-vos até
dizer que há mulheres, não sei se é o teu caso, por exemplo, que sofrem, entre aspas, de uma situação ao contrário, que é lubrificam demais. E quando uma mulher lubrifica demais, a maioria dos homens fica todo contente. Mas na verdade a mulher perde não sei quanto por cento do prazer. Chega a não ter praticamente prazer nenhum. Porque o nosso canal vaginal não é muito sensível e então muito lubrificado nós acabamos por não ter bem a noção da penetração que está a existir e do que está a acontecer lá dentro. Portanto, lubrificação a mais para as mulheres que já passaram por isso ou que passam por isso. Eu sei que concordam comigo, não é nada bom também, ok? Estas coisas é como em tudo quase. Nem muito, nem pouco. É o QB. Mas no caso do pouco, nós podemos resolver com facilidade com o lubrificante. Bom, mas porque às vezes não é fácil falarmos, não é fácil comunicar, não é fácil de um dia para o outro mudar mentalidades e retirar crenças e bloqueios, eu vou-te deixar aqui uma dica que te pode ajudar a pelo menos o lubrificante entrar na vossa relação de uma forma confortável para o homem. E uma das formas disso acontecer é começares a usar o lubrificante não logo, se calhar, de início na tua lubrificação, mas na masturbação dele. Ou seja, o ato de masturbação para os homens é um ato que faz parte da vida deles, certo? Vive com eles até eles falecerem, porque consta que aquilo já faleceu e eles continuam a tocar nele. Portanto, é até os senhores falecerem. E então nós podemos inovar no ato, certo? E para inovar sem estragar, o lubrificante é o aliado perfeito. Então, basta que tu, quando fores praticar a masturbação e em vez de teres que usar aquele movimento sempre igual, certo? Que é mais ou menos algo do género, podes mudar para outros movimentos, desde que uses lubrificação. Lubrificas o joystick ou lubrificas as mãos e podes, por exemplo, com a lubrificação aqui, já em vez de ser um movimento assim, ser um movimento de como quem está a acender a fogueira, está bem? Ou o movimento de quem está aqui a moer os grãos da pimenta, certo? Portanto, podes mudar os movimentos. E se tu mudares os movimentos, a sensação que ele vai ter em termos do seu joystick e daquela ato de masturbação vai ser diferente, vai ser melhor, porque a novidade é boa, certo? E já passas a ter que ter sempre contigo lubrificante, porque para fazeres essas coisas diferentes vais precisar de lubrificante, senão vais estragar e eu não quero que tu faças isso. Por isso, fica aqui uma dica. Primeiro ponto, pela questão da crença que eles têm, nós acabamos por muitas vezes anuir nessa crença enquanto nós estamos seguras de nós, porque temos a tendência natural de também os proteger, porque gostamos dele e não os queremos magoar os fofinhos e, portanto, como sabemos que aquilo lhe causa alguma insegurança, acabamos por, às vezes, aceitar alguma relação que é menos confortável para nós, que necessariamente tem que ser menos confortável para eles, porque se nós não estamos bem, eles também não podem estar a 100%, certo? E não usamos lubrificante, porque, na verdade, às vezes é mesmo só para os proteger da insegurança deles. Temos que deixar essas coisas um bocadinho de parte, certo? Eles são crescidos, têm que entender e, mais do que tudo, podemos não os chocar com a situação agora, vamos usar o lubrificante e ponto. Podemos começar por lhes mostrar como ter o lubrificante é excelente e que ele até vai ganhar imenso por passarmos a ter o lubrificante por perto. E aí, tanto usamos para lhe dar prazer e novidades a ele, como usamos na relação para os dois termos mais conforto. Espero que tenhas gostado desta ideia. Se te identificas, deixa comentário, certo? E eu fico à espera que tu já tenhas subscrito o canal. Se ainda não subscreveste, por favor, não te vás embora. Subscreve o canal e assim ficas sempre a par cada vez que eu lançar um vídeo e podes também comentar os vídeos e ir-me dando feedback, até no sentido de pedires para eu falar de outros temas e eu terei todo o gosto, está bem? Então vá, até breve. Beijo vermelhoso.